Amados, hoje aproveitando esse tema maravilhoso, que é o tema da integração, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhá-la com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3, verso 10. Ok? Efésios capítulo 3, verso 10. Amém? E o tema dessa palavra é: derrame graça e coopere com o próximo. Você pode repetir isso comigo? Derrame graça e coopere com o próximo. Mais uma vez, o que, gente? Mais uma vez. Amém. Quando a gente fala sobre graça, uma das primeiras definições que vem ao nosso coração é de que graça é o favor imerecido, de que nós não merecíamos o que recebemos da parte de Deus, e mesmo assim, pelo seu grande amor, Deus nos deu o dom da justiça, Deus nos deu a salvação. Mas graça também pode ter um outro significado, e eu quero que você leia comigo. A gente vai ler várias passagens, mas eu quero que você leia essa primeira, Efésios capítulo 3, verso 10, que diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, diga nós, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Então a intenção da graça é fazer com que você seja capacitado a se manifestar como igreja, que você ache o seu lugar no corpo e você entenda que você é extremamente importante para a família ministerial que você foi inserido. Você não veio fazer parte dessa igreja à toa, você tem um chamado específico. A gente chama isso de batismo no corpo. O que é batizado no corpo? É ser imerso na realidade daquela congregação local, é ser imerso na realidade espiritual daquela família ministerial, aonde cada um de nós carrega uma graça, uma capacitação. Para quê? Para que possamos servir o próximo. Agora você precisa tomar uma decisão. E qual é essa decisão? Você precisa tomar a decisão de derramar aquilo que Deus te deu sobre a vida do seu irmão. Não existe crente de banco. Não existe ninguém que Deus tenha chamado e dito assim: olha, vai lá para o caminho santo e fica sentadinho olhando o apóstolo ou qualquer outra pessoa pregar. Não! Todos que foram chamados para essa casa têm um chamado, têm uma posição fundamental, imprescindível, para que essa igreja contribua para aquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Se eu não assumo, eu não libero aquilo que Deus me deu. Eu não libero aquilo que Deus tem para fazer na vida do meu irmão através de mim. Todos nós podemos contribuir para o propósito do nosso próximo. Todos nós podemos de alguma forma contribuir para aquilo que o nosso próximo precisa se tornar. E aí você pode dizer: ah, apóstolo, mas eu não sei fazer muita coisa. A única coisa que eu sei é servir água. E eu quero dizer uma coisa: tudo que você fizer aqui está contribuindo para a salvação de pessoas. Mas entenda uma coisa: o seu chamado não está resumido a esse lugar. Uma coisa que temos falado nesse tempo é que a eclésia é o lugar de treinamento. Mas Deus também tem um chamado para você lá fora, onde você precisa derramar, não a capacidade que você tem em você mesmo, mas derramar aquilo que Deus vai fazer através de você. Existe algo que talvez você olhe e diga: eu sou incapaz. E diga comigo: graças a Deus por isso. Porque tudo que você é incapaz, o Espírito Santo está dizendo: eu sou capaz de fazer o impossível através de você. Mas qual é a decisão que precisamos tomar? É aquela que eu já falei. Eu preciso decidir derramar o que Deus me deu
sobre a vida de pessoas. Apóstolo, mas eu só tenho um pouquinho de azeite. Lembre-se que o milagre sempre acontece quando a gente acha que tem pouco. O milagre sempre vai acontecer nos momentos que você acha, poxa, eu estou vivendo um tempo de escassez. Não, o tempo de escassez é para que você dependa de Deus. O tempo de escassez é para que você olhe para você e diga, tudo que eu faço, tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser, nunca dependeu de mim, mas sempre dependeu daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. Amém? Vamos ler? Você já conseguiu abrir? Olha o que diz aqui. Servi uns de acordo com o quê? De acordo com o quê? De acordo com o quê? Com o dom que cada um quer. Diga comigo, eu tenho um dom. Deus me deu um dom. E qual é o propósito desse dom? O propósito desse dom é servir. O propósito desse dom é contribuir com o outro. O propósito desse dom é construir na vida do meu irmão aquilo que Deus vai liberar através de mim. E aí diz, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Graça também é capacitação do Espírito para fazermos algo. Precisamos compreender, amados, que Deus, Ele não chama as pessoas capacitadas. Deus, Ele chama as pessoas disponíveis, as pessoas dispostas, pessoas que estão dizendo, Senhor, eis-me aqui. Por isso, amados, que eu gosto tanto de canções, e eu sou apaixonado por essa canção que a Érica canta, que fala, rendido estou. Porque rendição, queridos, é você dizer, olha, eu desisto de lutar, eu desisto de fazer qualquer coisa que possa resistir, eu me rendo, eu me entrego, faça o que quiser de mim. Eu vejo tantas pessoas, sabe, resistindo, dizendo, não, Deus não me chamou. Alô, se Deus te salvou, e eu creio que Ele te salvou, se você está vivo, é porque tem um propósito. Se o propósito fosse apenas te salvar, no momento que você aceitasse Jesus, você morreria. Quantos aqui estão vivos? Diga, eu estou. Então deixa eu te falar algo, oh glória, se você está vivo, e eu sei que você está porque você falou comigo, tem um propósito. E qual é o propósito? De que Deus possa, por nosso intermédio, construir na vida de outras pessoas. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 12. Perdão, vamos abrir uma passagem antes. Abra comigo lá em 1 de Pedro, capítulo 2. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1 desse capítulo. Olha o que as escrituras dizem aqui. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas. Com o quê? Com a finalidade, a fim de crescerdes. Diga comigo, se eu estou aqui, eu preciso crescer. Por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provaste que o Senhor, o que Ele é? O Senhor é bom. E aí olha o que diz. Obrigado, minha amada. Olha o que diz aqui, versículo 4. Achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, nós somos pedras vivas. E sabe o que isso quer dizer? Pedra, querido, você pode pegar uma pedra, ela pode ser parecida, mas ela não é igual.
Essa é a diferença de quando o homem constrói e quando Deus constrói. Quando o homem constrói, ele deseja pessoas iguaizinhas. Por isso que Babel foi construída com tijolos. Por isso que os habitantes de Babel queriam construir uma grande torre para levantar o seu nome, que chegasse aos teus céus. E eles estavam unidos nesse propósito. Mas eles faziam com o quê? Com tijolos. Diga comigo, Deus constrói com pedras. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas diferentes. Pessoas que, olhando você diz, não há como. Deus une essas pessoas para que elas sirvam para o seu propósito. Eu quero dizer, ainda que você seja muito diferente das pessoas que se encontram nesse lugar, Deus pode lhe usar para transformar uma realidade. Amém? Olha o que diz aqui, vamos continuar. Aí diz assim: sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Uma coisa que me chama muita atenção, que quando nós nos entregamos ao propósito de Deus, cada vez que eu abro mão, cada vez que eu renuncio algo por causa da vontade de Deus, eu estou oferecendo um sacrifício, eu estou entregando a Ele o meu melhor, eu estou entregando a Ele a minha renúncia. E a renúncia que eu estou entregando é o quê? Para que Jesus seja glorificado, para que Jesus seja construído na vida de uma pessoa. Querido, entenda uma coisa, nós podemos aceitar a Jesus e viver dentro de casa sem nunca vir à igreja. Isso é possível? Sim. Você é salvo? Sim. Mas entenda algo, para ser construído, nós precisamos uns dos outros. Para ser construído, eu preciso da graça que existe na vida do meu irmão. Para ser construído, eu preciso que Deus te use para forjar Cristo na minha vida, para que eu consiga compreender o que Deus tem sonhado para mim, para que eu consiga viver a plenitude da vontade de Deus. Amém? Hoje o diabo tem tentado de todas as maneiras nos isolar, mas nós não daremos ouvidos ao diabo, porque nós pertencemos ao Senhor, e o chamado que Ele nos fez é: venha se entregar, venha se render, venha se oferecer como sacrifício. Por quê? Porque somos pedras espirituais, fomos chamados para construir, sermos cooperadores de Deus, cooperar com a vida do irmão. Entenda, viver em comunidade é um desafio, mas todos nós precisamos ser, como diz a profetisa Aline no domingo passado, a peça que faltava. A peça que faltava. Talvez você seja a peça que falta nesse quebra-cabeça. Talvez você seja a pessoa que vai ativar uma peça que está faltando. Mas o que nós precisamos fazer? Tomar a decisão de ser essa pessoa que vai cumprir o propósito, que vai ouvir a vontade de Deus e vai dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero me derramar. E aí a Bíblia diz aqui assim, olha o que diz: portanto, assim está registrado na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Falando de Jesus. Assim sendo, para vós, o que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. Eu não sei se você sabe o que significa pedra angular, mas pedra angular, queridos, fala exatamente daquelas construções de arcos, aonde se colocava uma pedra do lado da outra, e no meio se colocava uma pedra, aonde ela aguentava, ela sustentava toda a pressão daquela construção. E eu quero dizer algo, talvez nesse tempo você esteja sendo construído de uma maneira sobrenatural. Talvez Deus esteja te escavando, talvez Deus esteja trabalhando na sua vida de uma maneira como você nunca pensou que viveria nesse tempo com Deus. E você está dizendo: Senhor, eu não vou aguentar a pressão, mas existe uma pedra angular que está sustentando todas as coisas, e Ele está sustentando a sua vida, e Ele está dizendo: você não vai cair, porque enquanto eu for a tua confiança, enquanto eu for a tua pedra, eu sustento.
Às vezes a gente olha e diz, meu Deus, como é que eu ainda consigo estar de pé? E eu vou dizer, o nome dessa sustentação chama-se Jesus. Essa sustentação é que tem te mantido de pé, é que tem te estabelecido. É nele que nós precisamos olhar todos os dias e dizer, Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? O que o Senhor diria no meu lugar? O que o Senhor sentiria no meu lugar? É Ele, Ele. Só que Ele, amados, decidiu compartilhar conosco essa construção. E Ele escolhe Valmer, meu Deus. Aí escolhe Laércio, Senhor. Escolhe Mariana, meu Deus. Escolhe Márcia. Escolhe cada um de nós, como a Érica um dia pregou aqui. E foi tremenda aquela palavra quando ela disse que tabernáculo é um lugar frágil. Mas foi nesse lugar frágil que Ele decidiu habitar. Porque em nossa fraqueza, Ele se faz a fortaleza presente. Na hora da angústia, você não está sozinho. Amém? Levante as suas mãos e diga, Senhor, eu quero derramar a graça que há em mim. Porque ela não vem de mim, ela vem de Ti. Para quê? Para contribuir com a vida de outras pessoas. E como que Deus vai fazer isso? Deus vai nos submeter a um processo, amados, que é um processo contínuo, até o dia de Cristo Jesus, que está lá em Romanos capítulo 12. Abra comigo lá em Romanos 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1, diz assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, diga comigo, culto racional, fala do corpo, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como eu posso apresentar o meu corpo, manifestar através do meu corpo algo que seja aceitável? Através de uma mudança de mentalidade. No versículo 2 ele diz assim, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, ou seja, não tome forma, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então aquilo que eu manifesto no meu corpo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, nada mais é do que reflexo da transformação que o Espírito produziu na minha mente. Com que propósito? Para quê? Para que essa manifestação? Para que essa transformação? Versículo 3, as Escrituras dizem assim, porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Então deixa eu falar uma coisa, todos os desafios que você está enfrentando, você já tem provido toda a fé que você precisa. A única coisa que você precisa fazer é pedir ao Espírito Santo que lhe revele quem você é nele. Irmãos, eu tenho dito para as pessoas, você não precisa me chamar de apóstolo para saber quem eu sou. Por quê? Porque a identidade que eu tenho não está condicionada ao que você me chama, mas está condicionada à voz que me chamou e à revelação que recebi do próprio Cristo a respeito daquilo que Ele queria de mim. O que hoje muitas vezes nós fazemos é que nós dependemos do outro para poder manifestar aquilo que Ele quer nos revelar e gerar identidade, gerar convicção. E muitas vezes nós ficamos sempre dependendo do outro, eu quero dizer o nome de Jesus, depender do outro somente a partir da graça que Ele tem. Mas quem revela identidade, quem revela a autoimagem é o Espírito Santo. Obviamente que Ele pode usar pessoas para isso. Mas amados, em nome de Jesus, a Bíblia diz aqui que nós não podemos pensar além do que somos.
E também não podemos pensar menos do que somos. Eu sempre falo para Deus: Senhor, eu sei que eu não sou ainda quem eu devo ser, mas eu sei, e eu tenho a plena certeza, que eu não sou mais aquele que um dia fui. Sabe por quê? Porque essa convicção não foi determinada por causa de alguém. Essa convicção veio porque o Espírito Santo forjou em mim uma identidade e uma autoimagem a respeito daquilo que Ele tem planejado para a minha vida. Eu quero dizer, quem tem dito, quem tem definido quem você é? Porque, amados, às vezes nós não manifestamos porque sempre estamos olhando a partir de quem fomos, quem eu fui, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E esse olhar para trás, como tem contribuído para que muitos crentes se achem inaptos. Mas entenda algo, toda capacitação não procede de quem fomos. Deus vai lhe chamar para fazer coisas que você nunca fez na vida. Deus vai lhe desafiar a fazer coisas esse ano que você disse: como que eu vou fazer isso? Tá louco? Como que eu vou agir dessa maneira? Nunca. Eu estava falando aqui para Deus, uma pessoa teve uma visão comigo, e eu falei: Senhor, eu tomo posse dessa visão. Aí enquanto a Érica estava cantando aqui, eu virei e falei assim: lembra daquele negócio que o Senhor mostrou para aquela pessoa? Aí o Senhor falou: hã? Eu falei: eu entro agora naquele lugar. Se o Senhor mostrou, e esse lugar está preparado, eu quero. O que Deus mostrou ao seu respeito, em nome de Jesus, você precisa dizer: Senhor, eu quero, Senhor, o que o Senhor me deu, o que o Senhor falou, eu quero. Amém? Porque às vezes, amados, o Senhor fica falando coisas para a gente, sabe o que a gente fica dizendo? Ah, Senhor, olha, eu não tenho condições. Senhor, olha quanta dificuldade eu tenho. Dificuldades servem para serem superadas. Dificuldades podem ser superadas. Você pode dizer isso? Dificuldades podem ser superadas. Amém? Tudo pode ser superado, amados, tudo. Há jeito para tudo, para quem está em Cristo, até para a morte, porque quando nós morremos, nós não estamos morrendo de verdade, nós estamos apenas passando de uma dimensão para outra. Porque aqueles que estão em Cristo nunca morrerão. Amém? Amém? Então tudo na sua vida tem jeito. O que você precisa? É compreender que o seu lugar no corpo de Cristo não é apenas fazer parte de uma congregação, mas é você assumir a sua posição e dizer: Deus tem uma missão para mim esse ano em Caminho Santo, e eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para servir, eu estou aqui, Senhor, para dizer: olha, conta comigo, pode me usar, fala comigo, Senhor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou com você, e eu tenho a certeza que o Espírito Santo já colocou coisas no seu coração. Mas aí você está aí titubeando, dizendo: ó vida, ó azar, ó pandemia. Eu quero dizer que nada vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Porque o que Deus já falou com você, o que Deus já colocou em seu coração, meu amado, não está condicionado a vírus algum. Vamos tomar todos os cuidados, vamos usar as máscaras, vamos colocar álcool em gel, tomar banho de álcool, meu irmão. Mas em nome de Jesus, entenda que o que Deus tem para você é no ano de 2021. Porque Ele está falando no seu coração, e você está resistindo, dizendo: Deus, como isso vai acontecer? Meu irmão, como vai acontecer é problema de Deus. Se lança. Se lança. Esse negócio da gente ficar pensando: não, eu tenho que planejar. Meu irmão, eu gosto muito de planejar, mas eu falo: se for para rasgar o planejamento, rasga logo e me joga. Tem que me jogar, tem que me lançar. Por quê? Porque nós temos um Deus que tem um controle de todas as coisas. Amém? Eu quero que você leia comigo, continue lendo comigo aqui. Então diga comigo: eu já tenho a fé. Tudo que eu preciso já está providenciado. Versículo 4 diz assim: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma missão. Não tem a mesma missão. Glória a Deus. Marcinha que está aqui em Libras,
Tem gente agora que está assim, naquela igreja tem, né, alguma coisa sobre, se depender de mim, os irmãos vão ficar assim, meu Deus, o louco. Mas Deus deu essa missão para ela. E você tem algo que Deus te deu. Que você está dizendo, como eu vou usar? E eu vou dizer, é só você se disponibilizar que as coisas vão acontecer. E aí diz aqui, vamos ler. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons. Oh meu Deus, como é bom saber que cada pessoa nesse planeta tem uma habilidade diferente. E como essa pessoa, ela pode contribuir com a minha vida. Amados, não há nada nesse mundo que saibamos demais. Todos nós precisamos aprender. E por isso nós precisamos praticar a honra, não somente com quem está acima de nós, também com os nossos iguais e aqueles que estão abaixo de nós. Sabe por quê? Eu sempre falo isso para os meus discípulos. Muitas vezes eu aprendo muito mais com eles do que eu ensiná-los. Eu já cheguei em discipulado e eu estar ali com uma coisa na minha cabeça e eu fazer aquela cara de paisagem. Quando eu chego no discipulado, o meu discípulo fala assim, não, porque eu estava orando e Deus me dá essa palavra, e a lágrima, plup, plup, plup. Aí ele, o que foi? Aí eu falei, Deus está falando comigo. Mas por quê? Porque a minha graça abençoa a vida dele e a graça dele me abençoa. Você está entendendo? Honre as pessoas que são iguais a você e as pessoas que estão abaixo de você. Honra, queridos, é liberada em todas as direções. Sabe por quê? Porque você nasceu para honrar, você nasceu para manifestar o caráter de Jesus. Você foi chamado para manifestar a honra como algo que flui da sua vida, da mesma maneira que você respira. E olha o que diz aqui as Escrituras, vamos lá. Temos diferentes dons, de acordo, olha aqui que coisa tremenda, de acordo com a graça que nos foi dada. De acordo com o quê? Com a graça que nos foi dada. Então o que nós precisamos compreender? Que cada um aqui recebeu uma capacitação. E a partir dessa capacitação do Espírito, vem com essa capacitação também o que, gente? Os dons. Então tem gente aqui que vai ser poderosa em fazer uma coisa que talvez eu não seja. Mas isso não quer dizer que eu sou menor do que aquela pessoa, não. Isso quer dizer que eu tenho uma função diferente daquela pessoa. Mas todos nós somos importantes. Todos nós fomos chamados para cooperar de alguma maneira. E o que nós precisamos? Apenas dizer o quê? Senhor, eu quero me derramar. Poxa, apóstolo, eu queria tanto pregar como a profetisa Aline. Eu também. Quando eu vejo ela pregando, eu falo, meu Deus, como eu queria ser como eu. Porque já passou o tempo que eu queria ser como a Aline. Porque existem pessoas que a Aline toca, e existem pessoas que eu toco. Porque a graça que Deus te deu vai tocar pessoas diferentes. Então não fique com ciúme do seu irmão, apenas assuma o seu lugar. Não fique se comparando com as pessoas. Antigamente, Érica vai lembrar disso, eu sempre queria estar aqui, agitando o negócio. E eu queria que a Aline pregasse. Aí um dia Deus falou para mim assim, sai, eu quero você pregando Jesus, dos crentes. Eu não sei, Senhor. Aí eu falei assim, meu Deus falou, por que você não sabe? E eu falei, porque a Aline que foi chamada para pregar. E Deus falou, não, o seu problema é que você quer ser uma forma dela. E eu chamei você de maneira específica. Então, em nome de Jesus, respeite as suas individualidades. Respeite quem você é. Respeite a unção que flui de você. Você não precisa ser como ninguém. Você só precisa estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Ei, irmãos, eu fico impactado. Às vezes eu passo pela Sônia e a Sônia está lendo a Bíblia com as discípulas dela.
eu fico assim, meu Deus, eu não teria paciência para ler. Sabe por quê? Porque Sônia é única, ela é única. E não é porque somente Deus a fez assim, é porque a Sônia tem uma graça que vai liberar a construção do propósito da vida daquela discípula. E por isso Deus a colocou com ela, em nome de Jesus. As pessoas que Deus coloca na sua vida, elas servem para cooperar com a graça que elas têm, para contribuir para a sua construção. Então não rejeite ninguém, não fique repelindo as pessoas, não fique dizendo, não, eu quero viver na igreja, mas não quero que ninguém saiba. Quando acabar o culto, eu vou mirar aquela porta, eu vou sair correndo, porque eu não quero mais me relacionar com ninguém, porque isso deixa de ser bobo. Você não está vendo que o diabo está tentando te isolar, porque ele não quer que você assuma o seu lugar. Mas em nome de Jesus, nessa noite, nós estamos aqui declarando integração. Está fluindo de nós como suor, está fluindo de nós como sangue. Então, em nome de Jesus, o nosso nome a partir de hoje será a integração, porque todos nós fomos chamados para cooperar com o outro. Amém? Então olha a pessoa que está perto de você, naquela estrela, e fala assim, não foge de mim não. Fala, não foge de mim não. Foge de mim não. Sabe por quê? Porque eu fui chamado para derramar alguma coisa em você. Amém? Ah, mas o que é? Não sei. A gente vai começar a caminhar, aí o Menegheb vai rolar e a gente vai entregar alguma coisa. Mas entenda, todos nós temos uma graça que é única. Amém? Para que possamos contribuir com a vida do outro. Vamos continuar lendo, a gente está terminando. Amém? Aí diz assim, olha... Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção do que, gente? Da sua? Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, amém? Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é de demonstrar misericórdia, que realize com... Você percebe que tudo que está aqui, todo serviço, deve ser feito com muita intensidade e com muita alegria? O que fazemos precisa vir regado de intensidade, de integralidade, mas principalmente de alegria. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus está renovando no seu coração a alegria de servir. Deus está renovando no seu coração a alegria que você tinha outrora. E você disse, meu Deus, eu já passei tanta coisa. Graças a Deus que você já passou, porque águas passadas não movem moinhos. Existem águas que estão vindo, que serão poderosas, e que se você ficar olhando para o que já passou, você não vai experimentar o que está vindo. Está vindo água aí, gente. Está vindo água. Está vindo água. E o que é que nós vamos fazer? 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 Meu irmão, se Deus não me faz cair, eu me jogo. Jesus, ó, já estou, me faz cair. Não, vou te cair não, então vou me jogar. Por quê, irmãos? Porque eu fico pensando em quantos anos eu gastei minha vida servindo ao diabo. E eu sempre fui uma pessoa muito intensa em servir o diabo. Eu lembro que minha mãe ficava doida comigo, porque eu saía de casa num dia, e eu ia para Nova Iguaçu, daqui, pegava o ponto de coberta, ia para Nova Iguaçu, tomava banho de espuma. Que pobreza! Eu fazia. Eu ia para o Beer Time, em Itaguaí, tomar banho de espuma, dançando funk. Imagine eu dançando funk. Irmãos, o diabo estava me esculachando.
muito bom. E sabe que uma vez isso aconteceu? Eu dormi dentro do Feital. Quem lembra do Feital? Trovão azul. Eu peguei no ponto final, lá em Itaguaí, deitado, cheio dos negócios na cabeça. E eu estava deitado dentro do ônibus. De repente eu acordei dentro do João 23. Era aquele que passava dentro do João 23. Quando eu acordei, eu olhei pela janela e falei, onde que eu estou? Quando eu acordei, eu vi uma pessoa dentro do micro-ondas. Eu vi uma pessoa dentro de um monte de pneus. Acho que micro-ondas é aquilo, né? Um monte de pneu, uma pessoa pegando fogo. E eu virei e falei assim, o ônibus passando assim devagarinho. Passando devagarinho, né? Passando aquela cena. E eu olhando, eu falei assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Talvez você esteja aqui dizendo, Senhor, o que eu fiz da minha vida? E eu quero dizer que Ele tem muito para fazer, mas Ele precisa que você se entregue inteiramente, dizendo, o Senhor me salvou pela graça, e é por essa graça que eu vou fluir, servindo ao próximo, servindo ao meu irmão, com aquilo que o Senhor derramou sobre mim. Quantos entenderam essa palavra, meu irmão? Você é a peça que faltava. Dando continuidade à palavra linda da minha esposa, que eu não vim no culto domingo passado, mas eu estava crente ligado, né, vendo, assistindo, e eu quero dizer, no nome de Jesus, você é importante para esse tempo de 2021. Nós não estamos reunidos aqui apenas para estarmos um atrás do outro, sentadinhos e dizendo, que palavra legal, ou para levantar as mãos. Não, você tem uma parte, né, nesse lugar. Existe algo que eu não consigo fazer, e não consigo fazer não porque eu não queira, porque é quem me conhece. Eu pego vassoura, eu pego pano, eu limpo. Os meninos, quando limpam aqui a igreja comigo, eles ficam doidos, que eu quero varrer em cima do teto da igreja. Eu quero tirar as mangas, eu quero fazer tudo que não fez num dia só. Eu quero fazer. Por quê, irmãos? Porque eu não temo trabalho. Mas uma coisa é certa, nós precisamos saber qual é o lugar que Deus nos chamou. E você tem algo para derramar, que você pode ser extremamente eficaz, mas você precisa se disponibilizar, ao invés de fugir. Não fuja, Deus está te chamando para integração. Integre, ao invés de fugir. Amém? Fique de pé no seu lugar. Oh, recantaraba, chorere, cantaralababa. Hanaya suriende candalaba, xerere barabanalaba, suricombalaba. Roxenere cantarabanalaba, xerere cantarabanalaba, xorere. Rachonere cantaraba, xorere balabas. Espírito Santo, nós estamos reunidos aqui como igreja. Existem pessoas assistindo essa pregação e elas precisam encontrar o seu lugar no corpo, encontrar o seu lugar. Existe um lugar, encontrar o seu lugar. O Senhor tem nos chamado para cumprir missões, e essas pequenas missões estão de alguma forma construindo o nosso propósito e o propósito da vida de pessoas. Ah, Espírito Santo, nós precisamos viver o hoje com muita intensidade, porque existe um legado que nós deixaremos. E eu, Senhor, quero ser conhecido como aquele que era parecido com Cristo. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Anaya surianda candaraba xerere barabana vasuri cantarala.
todo o meu ser. Levante as suas mãos aos céus. Meus amados, sabe que eu acredito. Hoje nós tivemos uma reunião com o presbitério, uma reunião de confraternização, uma reunião para estarmos juntos orando uns pelos outros. E uma coisa que o Espírito Santo falava para cada um de nós, que esse ano seria um ano de crescimento individual. E meus amados, eu quero dizer uma coisa: esse ano é um ano de crescimento para todos nós. Esse é um ano que o Espírito Santo está nos desafiando a crer e depender da sua graça, a nos entregar totalmente, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que faz todas as coisas. É Ele, somente Ele. A única coisa que fazemos é cooperar. Ele faz e nós apenas cooperamos. Ele faz e nós apenas cooperamos. Eu quero, no nome de Jesus, desafiar você a dizer: Espírito Santo, eu aceito a missão que o Senhor me deu, eu aceito o chamado, eu aceito colocar à disposição os meus dons, os meus talentos, a minha vida, para servir a vida do meu próximo, para ativar a vida do próximo. Eu decido hoje, Senhor, voluntariamente, a entregar minha vida. Eu te dou minha vida voluntariamente, para que o Senhor cresça e eu diminua. Amém? Então, em nome de Jesus, todas as vezes que Jesus perguntava para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele dizia: apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dizer uma coisa: se você tem entendido o amor do Senhor, a única resposta é dizer sim. Eu digo sim para ti, sim para ti, sim para aquilo que o Senhor quer fazer. Então, em nome de Jesus, levante as suas mãos e diga: eu irei, eu farei, eu direi. Ah, Senhor, usa a minha vida, eu estou à tua disposição. Eu quero alabar, suricatalabar. Oh, adora, suricatala, diga para Ele. Eu quero, em nome de Jesus, dizer como cada um de nós somos importantes para aquilo que Deus está fazendo. Eu quero aqui nesse altar, nessa plataforma, eu quero dizer obrigado a todos os voluntários. Obrigado a todos que têm entregue a sua vida de alguma forma para fazer com que esse lugar seja um lugar de treinamento. Obrigado porque o seu coração tem desejado servir ao Senhor. Mas eu quero dizer, ainda que tenhamos muitas pessoas trabalhando, ainda há lugar. Ainda há lugar. Meus amados, a partir do mês de fevereiro nós teremos 2 cultos. Um às 10 horas da manhã e o outro às 17 horas. E sabe o que isso quer dizer? Que nós vamos precisar de toda a igreja trabalhando unida, dizendo: olha, eu não sei fazer muita coisa, mas me coloca na portaria, me coloca em qualquer lugar, para que eu possa contribuir, para que eu possa me derramar, para que eu possa orar, para que eu possa ser um instrumento naquilo que Deus está fazendo. Então, em nome de Jesus, esse ano, meus amados, Deus vai nos fazer abrir células. Quantos creem nisso? Esse ano Deus vai nos dar pessoas. Quantos creem nisso? Então eu quero dizer uma coisa: Deus não está contando apenas com Valmer. Deus está contando com todos aqueles que são nascidos de novo, para dizer: eis-me aqui, Senhor, faça da minha vida aquilo que está no teu coração. Mas para isso nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Levante suas mãos, eu quero orar por você. Pai, existem pessoas aqui com chamados lindos, chamados tremendos, chamados que vão impactar, transformar a vida de pessoas. E isso não vem de nós, isso vem de Ti.
Por isso eu oro, Senhor, agora por uma ativação. A palavra que o Senhor colocou nos meus lábios, uma palavra para virar a chave. E nessa noite eu viro a chave agora em nome de Jesus. E eu creio que agora pessoas estão sendo incendiadas de novo. Incendiadas com a motivação certa. Incendiadas com o coração certo. Para quê? Para fazer a tua vontade, para construir um legado, para dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Ainda que nós olhemos para nós mesmos e digamos: sou incapaz, mas é aí que o teu Espírito vem e faz com que tudo se faça novo. Tudo se faça novo. Não olhe para quem você foi, olhe para quem você é e para quem você está se tornando. O Espírito Santo hoje está tirando pessoas de dentro de lamaçais. Eu estou vendo grandes lamaçais e o Senhor está dizendo: eu estou vendo pessoas com seus pés dentro da lama, mas o Espírito Santo está dizendo: eu te tiro desse lamaçal. Sabe por quê? Porque fui eu que te chamei, fui eu que te ungi, fui eu, diz o Senhor. E o Senhor está dizendo: deixa eu limpar. Dela suricomba, xeredelepa, recobalaba. Deixa eu limpar, deixa eu limpar, deixa eu limpar. Deixa eu limpar, deixa eu limpar. Lecorebaturiande cantoreba na lababa. Ah, meu irmão, talvez hoje você esteja com suas vestes velhas, mas como o Senhor fez com o sacerdote Josué, que as vestes dele foram totalmente trocadas, assim o Senhor também faz com você. Diga comigo: não há nada que o meu Deus possa fazer por mim. Ele me chamou, e Ele mesmo vai completar o que Ele começou. Eu só tenho uma coisa para dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Espírito Santo, eis-me aqui.